E olha, foi publicado no site Valor Econômico de Circulação Nacional que o nosso estado pode estar muito perto da imunidade de rebanho contra o coronavírus. É quando a população adquire resistência ao coronavírus, o vírus que provoca a doença Covid-19. De acordo com o relatório da pesquisa, a estimação dos níveis de infecção por Covid-19 no Brasil, Sergipe, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão e Alagoas são estados que estariam perto de alcançar essa tão sonhada imunidade de rebanho. A gente falou sobre isso no início da edição de hoje e agora ao vivo eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a infectologista doutora Mariela Kometky. Muito bem-vinda ao Balanço Geral Manhã. Obrigada por sua presença aqui com a gente tão cedinho aqui na TV de Sergipanos. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Essa pesquisa ela repercutiu bastante justamente porque sugere algo bastante positivo de que o estado de Sergipe, a população sergipana evidentemente estaria, digamos, com a imunidade de rebanho. É quando o maior número de pessoas possível já teve a doença e já teria atingido, digamos assim, uma resistência contra o coronavírus. Essa pesquisa ela foi realizada envolvendo aí o trabalho de 2 economistas, mas qual a sua concepção como infectologista em relação a essa possibilidade? Essa pesquisa deu muito o que falar no dia de ontem. Essa divulgação de que teríamos uma boa notícia para dar para a população sergipana ou para alguns estados brasileiros, deixa a gente que tem conhecimento técnico muito receoso, porque a gente está vivendo um período de uma doença muito nova. A gente está em busca de uma vacina em tempo recorde, uma vacina emergencial. O que a população precisa ter claro é que só existem 2 formas da gente adquirir imunidade, que é tendo a doença, entrando em contato com o vírus, mesmo que essa doença seja assintomática, ou se vacinando, sendo exposta ao vírus. Quando a gente usa esse termo, imunidade de rebanho, a gente associa esse termo à exposição do paciente a uma vacinação, porque é muito cruel você pensar que você tem que expor uma população ao adoecimento em massa para você ter uma imunidade de rebanho. Acaba que estados que tiveram uma alta incidência da doença adquiriram uma queda muito rápida do número de casos e um platô muito mais recente. Então, o que eu acho que deveria ter sido postado nessa reportagem é que nós tivemos uma tranquilidade porque a nossa população, de certa forma, se infectou muito rapidamente e a gente teve uma alta incidência da doença. Mas o que a gente ainda não sabe é que quanto tempo essa imunidade vai durar. Não é uma imunidade por toda a vida, porque se fosse, a gente ficaria tranquilo e daria essa boa notícia. Mas a gente tem visto casos de reinfecção, pessoas que pegam novamente. A gente sabe que o vírus é um vírus extremamente promíscuo, mutável. Então ele muda rapidamente, às vezes até dentro do próprio organismo. Então não dá para a gente dar essa boa notícia ainda com uma doença tão nova. É algo novo, cada organismo reage de uma maneira diferente, mesmo sendo a população de Sergipe pequena, mesmo já tendo um número significativo de pessoas infectadas, a publicação no site Valor Econômico de Circulação Nacional, que repercutiu isso, a gente também trouxe essa notícia que foi publicada no site Valor Econômico. Você interpretaria então que ainda é necessária cautela e que a única maneira da pessoa ficar mais sossegada, digamos assim, mais tranquila em relação à doença, seria mesmo a vacina? Com certeza. E se tratando de uma doença que a gente ainda não conhece o tempo de imunidade dela, a gente ainda vai ter que ter uma vacinação periódica, porque esses níveis de anticorpos, esses níveis de proteção, mesmo com a vacina, eles vão cair ao longo do tempo, assim como a gente tem visto que cai quando você tem contato com a doença. Então, não é tranquilidade, posso ficar tranquilo porque eu já peguei. Muitas pessoas chegam no consultório e falam isso. Graças a Deus já peguei e não vou pegar de novo. Infelizmente, a gente não pode dar essa boa notícia. Inclusive, essa questão que o paciente leva para o consultório, dizendo, doutora Mariela, eu já peguei, não preciso pegar de novo. Isso não é comprovado pelo Ministério da Saúde, ou seja, não significa o fato da pessoa ter tido a doença, que ela não pode ter novamente e com sintomas diferenciados, é isso? Exatamente. A gente, quando olha artigos científicos, relatos de casos de todo mundo, a gente sabe sim que já foi comprovada a hipótese de reinfecção. Ou seja, você pode adquirir a doença novamente por uma cepa mutada, por um vírus diferente. Então, isso nos deixa com cautela para poder liberar qualquer medida mais de flexibilização, principalmente as medidas de higienização.
o uso das máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos. Então, a gente não pode se apegar a essas notícias e abandonar todas essas medidas. Então, não é momento para afrouxar, digamos assim, as medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Com certeza. Não é porque Sergipe vive um momento mais tranquilo, ou seja, ele não está numa onda com um crescimento muito rápido. Eu vejo que a gente tem uma escadinha, cresce um pouquinho, entra num platô, tem um número de casos, entra num platô, principalmente porque a população foi toda exposta logo no período de início. Então, como eu disse, isso dá tranquilidade para alguns estados que tiveram alta incidência da doença logo no começo da pandemia, mas isso não é uma ótima notícia que nos faz liberar qualquer medida. Estamos em uma situação, digamos assim, mais tranquila em relação a essa estabilidade, mas os especialistas, médicos, infectons, alertam em relação à possibilidade de uma segunda onda, caso a população, eu, você, todos nós, não mantenhamos os hábitos de higienização, o uso do álcool em gel e o distanciamento social, o uso da máscara. Então, é preciso manter esses protocolos de higiene, é preciso manter toda essa situação controlada, por isso é importante essa disciplina para que quando a vacina realmente chegue, que é essa expectativa de todos nós, a gente possa realmente dizer, ufa, respirar passamos por essa, né? Exatamente. Eu falo muito no consultório que as pessoas às vezes nos procuram, que também é o momento agora de cuidar da saúde, de cuidar das doenças de base, porque o ano de 2020 não existiu. Então, assim, eu recebo muito paciente que não foi ao consultório do médico, do endocrinologista, do seu cardiologista. Então, essa é a hora de cuidar do corpo, já que a gente teve esse momento de fôlego para poder já receber essa vacina, quem sabe aí no começo do ano, e ficar tranquilo. Vamos cuidar da nossa saúde. Eu acho que esse é o bem mais importante e manter a guarda das medidas preventivas. Esse é o caminho, né? Em relação ao sistema imunológico, foi dito bem no início da pandemia que é necessário fortalecer o sistema imunológico, beber bastante água também, se alimentar, já que você trouxe, doutora, essa informação de que é importante a gente manter os protocolos, manter nossa saúde, cuidar da nossa saúde de forma geral e global, porque existem outras doenças. O que é importante para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação, para a hidratação do nosso organismo, para que a gente fique bem de saúde e que diminua o risco, né, de pegar a doença? Muita gente acha que melhorar a imunidade tem uma formulazinha mágica, que vai chegar no consultório, a gente vai dar uma pílula e isso vai melhorar. Na verdade, manter uma boa imunidade, ela depende de vários fatores, é multifatorial. É você ter um bom sono, você ter uma boa alimentação, você se hidratar, você diminuir o estresse, né? Diminuir o estresse da vida é muito difícil. E controlar as doenças que você tem, uma doença crônica bem controlada, uma pressão alta, um diabetes, isso faz com que você mantenha uma boa imunidade. Isso é importante e a gente aproveita o espaço, já que a gente está falando, trazendo todas essas informações de maneira mais detalhada, de uma maneira mais conversada e com uma infectologista bem experiente na carreira. Importante nesse momento é não relaxar. É isso que a gente quer dizer aqui. Estamos em uma situação controlada neste momento em relação a outros estados do Brasil, mas manter essa questão da disciplina é importante para que a gente mantenha esses números controlados, para que a gente mantenha essa curva, digamos assim, com menos risco de uma segunda onda mais forte, como tivemos no início da pandemia. Perfeito, suas palavras. Eu acho que a população ela precisa ter muita certeza de que as medidas de prevenção elas são altamente eficazes. Tanto é que as pessoas falam, eu dei uma saidinha e me infectei. Então, cuidem dos seus idosos. Se você é um paciente que tem alguma comorbidade mais grave, se prive de estar em aglomerações, de ter contato com pessoas estranhas. Faça a higienização das mãos sempre que tocar em alguma superfície pública. Use a sua máscara. A gente sabe que a máscara comprovadamente dá proteção à pessoa. E se alimente bem, beba sua água e evite, com certeza, essas aglomerações, porque a gente sabe onde tem um maior número de pessoas, mesmo que pessoas sem sintomas, há chance de transmitir essa doença. Verdade, doutora Mariela, muito obrigada por sua presença aqui ao vivo com a gente na TV dos Sergipanos e por todos os esclarecimentos. Um bom dia. Eu que agradeço, um ótimo dia. Bom dia.